Vamos resolver o problema 6.31 do Alexander Sadico. De antemão, peço desculpa que tem uma obra aqui do lado, então vocês vão ouvir um barulho de marreta o tempo todo aí de fundo, tá? Mas acho que a essência dá pra gente ouvir. Depois na edição eu aprimoro um pouco a voz, né? Aí fica um pouco menor. Então, esse problema ele fala, se V igual a zero, se V de zero igual a zero, se a tensão nesse ponto aqui for igual a zero, determine o V de t, o I1 de t e o I2 de t no circuito dessa figura aqui abaixo. Então repara que o circuito tem uma fonte IS, uma fonte de corrente, e dois capacitores. Então há uma divisão, um divisor de corrente. Nós já deduzimos isso, depois vamos recuperar esses resultados. No entanto, essa fonte ela tem comportamento distinto dependendo do intervalo de tempo que a gente olha, né? Vamos olhar aqui, ó, até 1 segundo. Nesse lado aqui, vamos chamar de 1, nós temos um comportamento. De 1 até 3, nós temos um segundo comportamento. A corrente é constante. Depois de 3 até 5, nós temos, até essa parte aqui, nós temos um terceiro comportamento. Então nós temos 3 correntes, né? Então a gente espera encontrar uma corrente IS que depende para cada um desses intervalos. De novo, pessoal, aqui eu não vou ficar fazendo a equação da reta. Isso aqui é uma equação da reta. Tá? Aqui essa é mais simples, porque o intercepto aqui o intercepto do eixo Y é 0. Então basta calcular essa inclinação, né, que vai dar 30. Tá? Então a gente já pode até escrever essa daqui, né? Nós temos que o IS, ele vai valer, aqui o tempo está em segundo, 30t, 0, menor do que t, menor do que 1. Tá? Tudo isso dado em segundo. Esse é o primeiro valor que a gente tem. Tá? E tudo isso aqui é ampere, né? 30t ampere. Agora, desse lado aqui também é tranquilo. Entre 1 e 3, vale 30. Tá? É uma constante. 30 ampere. 1 menor que t, menor do que 3 segundos. E agora eu tenho que olhar esse ponto aqui. Entre 3 e 5. Então a gente pode olhar esses dois par ordenados aqui. Né? Vamos colocar qual é esse ponto aqui. O eixo x vale 5. O y vale 0. E aqui, o eixo x vale 3, o eixo y vale menos 30. Nós vamos pegar isso daqui, a gente vai lá no Wolfram Alpha, coloca esse par ordenado e ele dá pra gente a equação. É isso que nós vamos fazer para ganhar tempo e focar mais no problema em si. Bom, tá aqui o Wolfram Alpha, a gente pode escrever aquele par ordenado que nós acabamos de ver. Nós vimos que o primeiro ponto, vamos voltar aqui, é o 3 e menos 30. 3, ponto e vírgula, menos 30. E o outro par ordenado é o 5 e 0. 5, 0. Damos um Enter. Bom, ele já criou para a gente aqui, ó, os dois pontos. E ele fala que a linha, né, que passa por esses dois pontos é essa daqui. 15x menos 75. Então vamos pôr isso lá na nossa resolução. Menos 75 mais 15t. Tudo isso dado em ampere, válido para 3 menor do que t, menor do que 5. Então está aqui as 3 correntes, né, os 3 intervalos de corrente. Agora ele quer que nós calculamos essa voltagem que está aqui, esse ponto, e as correntes I1 e 2. Lembrando que esse V que está aqui a gente pode usar a definição de corrente, né? E daqui a gente pode pensar o seguinte, né? I2 vai ser igual a C dV dt. Logo, ele quer o V, então nós temos que dV é igual a 1 sobre C I2 dt. Então a gente usa essa relação aqui para calcular a voltagem. Por isso que ele fornece que V de 0 é igual a 0, porque quando eu integrar aqui, eu vou ter que saber qual é a condição inicial. E eu integro desde 0 até um tempo t também. Aí eu tenho o comportamento de todo o que está ocorrendo aqui. E lembrando que para cada valor de S, o meu I2 vai ser dado por um valor, tá? Então a gente tem que fazer isso 3 vezes. Então vamos calcular então essas voltagens aqui. Vamos pegar, determinar V no intervalo. Vamos pôr um intervalo aqui. 0, menor do que t, menor do que 1. Nesse intervalo, eu tenho que integral de dV, desde 0 até 1V de t, vai ser igual
A1 sobre C. Esse C é o 4 microfarad, eu vou deixar para colocar no final. Integral de 0 até T de 30 integral de I2 de T dt. Tá? Então, para eu calcular o I2, agora, eu tenho que saber qual é a quantidade de I2 que passa aqui. Porque qual a quantidade de IS que passa por aqui. Então, nós vamos ter que aplicar aqui um divisor de corrente para o capacitor. Divisor de corrente para determinar I1 e I2. Então, vamos fazer isso. Só um adendo aqui, pessoal. Isso aqui não está errado. Para fazer isso, eu uso o capacitor de 4 microfarad. No entanto, se nós encontrarmos associação, né, falar que nós temos o seguinte caso. IS, capacitância. Qual capacitância? A capacitância equivalente, que vai ser dado por 4 micro mais 6 micro, tudo isso igual a 10 microfarad. Então, para esse caso, essa diferença de potencial aqui, como está todo mundo em paralelo, essa diferença de potencial também é V. Então, eu posso usar aqui, ao invés de 2, eu uso o I total, o IS, e aqui a capacitância que eu utilizo é a capacitância equivalente. Dessa forma fica tranquilo para a gente resolver. Não precisa fazer o divisor agora, tá? Daqui a pouco eu volto com o divisor. Então eu vou pegar esse divisor. Então vamos calcular aqui, né? A partir daqui de baixo. A integral aqui vai ser o quê? A integral de dv é o próprio v, né? Calculado nesse intervalo, vai ser um v de t menos um v de zero. Tudo isso é igual a 1 sobre a capacitância equivalente da integral deste primeiro aqui, 30t dt, entre 0 e t. Então nós vamos ter que o v de t vai ser igual a 30 dividido pela capacitância equivalente. Aqui o t dt vai dar um meio de t quadrado, né? Meio de t ao quadrado. Já nesse intervalo fica somente o próprio t ao quadrado. Esse menos v0 passa para cá mais um v de zero, onde o v de zero foi dado ser igual a zero. Logo, o v de t vai ser igual a 15 dividido por 10 micro. Eu vou deixar em micro. T quadrado. Lembra que nós estamos calculando tudo isso em volts. Só um detalhe também, ó. A corrente é em milli, né? Ó. Tô vendo que vai dar uma voltagem muito grande. Tudo isso aqui é miliampere, né? A gente vai esquecendo de colocar. Então aqui surge quando eu coloco 30, aqui surge um milli, aqui também surge um milli, tá? Esse milli com esse micro vai sobrar somente um 10 à terceira. Logo esse V de T final, ele vai ser igual a 1,5 T ao quadrado kV, porque só sobra um T à terceira. Vamos resolver para o intervalo entre 1 e 3 segundos. Agora aqui, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Eu integro, quando eu faço lá essa integral de dv, entre um t0 até t. O t0 é onde começa a valer a minha equação. Isso é igual a 1 sobre 10 micro, que é a capacitância equivalente, a integral desse t0 até t da corrente IS dt. Só que esse t de 0 agora é aonde? É em 1. Então eu tenho que pegar, olha, repara aqui, ó, a voltagem ela vem de 0, ela não está aqui, ela vai até 1. Quando ela chegar em 1, é o meu novo inicial. Então eu tenho que calcular quanto vale o V de 1 com base nessa equação que está aqui. Porque de 0 a 1 é descrito por esse modelo. Então quando eu calculo aqui, eu vou ter que o V de 1 vai ser 1,5 vezes 1 ao quadrado, vai dar o próprio 1,5 vezes 1 dá 1,5 kV. Tá? A gente tem que ter isso em mente. Porque quando a gente resolve isso daqui, nós vamos ter a integral de dv dá o próprio v, calculado nos extremos, vai ser um v de t menos o v de 1 igual a 1 sobre 10, integral entre 1
e t. Ah, mas por que você não está pondo o limite superior a 3? Não, porque eu não quero um valor numérico, eu quero comportamento temporal. Então eu ponho a condição inicial, de onde ele sai, eu tenho um valor, e integro até um tempo t. Esse t vale até 3. Qual que é a corrente? 30 mili. 30 mili dt. Isso aqui é micro, tá? Vamos pegar tudo isso daqui, virar a nossa página, repetir a equação aqui. Vamos continuar a resolver só mais esse passo aqui. O 30 com 3 vai dar 3, tá? O mili com micro vai sobrar um 10 a menos 3, eu passo para o numerador, fica 10 a terceira, que é quilo, então já vou manter aqui, ó, 3 quilo, integral entre 1 e t de dt. Então, o v de t é igual a 3 quilo, que multiplica t entre 1 e t. Esse menos v de 1, eu vou passar para cá, ele fica positivo, ele é um valor numérico. Ele é um valor numérico que vale 1,5K, mais 1,5 kg. É uma constante. Então, o V de t pode ser escrito como 3. Eu vou ignorar esse quilo, porque eu ponho lá na unidade no final. T menos 1, mais 1,5. Logo, o V de t ele vai ser igual a 3t menos 1,5, desculpa, 3t, depois menos 3, esse menos 3 com mais 1,5 fica menos 1,5. Menos 1,5, tudo isso dado em kV. Então aqui, esse é o valor da voltagem para o intervalo entre 1 e 3. Então agora a gente vai resolver o outro intervalo, o último intervalo, que é esse daqui, ó, entre 3 e 5. A corrente é dada por esse termo que está aqui. 3 menor do que t, menor do que 5. E, de novo, eu vou ter que usar aquela brincadeira lá, ó. A integral de dv entre um t0, que é da onde começa a validade, até t. Isso é igual a 1 sobre a capacitância equivalente, que é o 10 micro, calculado de t0 a t, da corrente IS vezes dt. Essa integral aqui, da esquerda, de dv, vai ficar um v de t, menos um v de t0, igual a 1 sobre a capacitância equivalente de t0 até t IS dt. Onde agora esse t0 é o tempo inicial que começa a valer, que é 3. Tá? t0 é igual a 3. O t0 é igual a 3 e a equação para a voltagem para eu determinar qual é o valor de V0, então quanto vale a voltagem t igual a 3? É essa que está aqui. É essa que está aqui. Então a gente pode vir aqui e calcular quanto é o V de 3. O V de 3 é 3 vezes 3 menos 1,5. Isso vai dar 9 menos 1,5, 7,5 kV. 7,5 kV. Então eu já calculei. Então agora a gente já pode vir calcular. Bom, esse lado já está resolvido, né? Fica V de t menos 7,5. Eu vou manter o quilo por enquanto. Isso é igual a 1 sobre 10 micro, integral, desde 3 até t. Ah, mas por que você não está pondo 5? Não, eu quero comportamento temporal. Depois, se eu quiser resolver para 3, eu já tenho. Se eu quero para 4, eu vou lá e coloco o valor. Se eu quero 5, eu vou e coloco o valor, e assim sucessivamente. Aqui vale menos 75 mais 15t. Menos 75, vamos pôr aqui entre parênteses, menos 75 mais 15t. Não podemos esquecer que tem um mili para todo mundo, se não dá errado aqui, dt, porque a corrente é dada em mili. Então, esse mili eu tiro para fora, então vai ficar aqui 1 sobre 10, mili dividido por 1 sobre 10. Logo, então, VT, V de t, vai ser igual a 1 mili dividido por 10 micro. Eu vou abrir aqui uma chave. Esse menos 75 sai para fora, menos 75, integral de 3 a t de dt, mais 15, integral, né? Vamos tirar o 15 para fora da integral. Integral entre 3 e t,
De quem? De T. Podemos fechar esse parênteses, esse colchete. Esse menos 7,5, ele passa para cá como mais 7,5 kg, tá? Tá apertadinho aqui, o quilo tá atrás da minha cabeça aqui, mas daqui a pouco a gente... Eu vou trazer um pouco mais para a esquerda. Então nós temos aqui, ó, V de T igual a 1 mili dividido por 10 micro, abre as chaves, menos 75, que multiplica T, calculado entre 3 e T, mais 15. A integral de T é meio, T quadrado, então vai ficar 15 dividido por 2, T quadrado, entre 3 e T, entre 3 e T, podemos fechar a nossa chave, mais 7,5K. Então, nós podemos concluir aqui, continuar, V de T vai ser igual a 1 mili dividido por 10 micro, menos 75, que multiplica T menos 3, mais 7,5, já dividi o 15 por 2, que multiplica T ao quadrado menos 3 ao quadrado, mais 7,5K. E aqui a gente fecha as chaves. Vamos lá. Continuando no V de T. V de T vai ser igual a 1 mili dividido por 10 micro. Abre nossas chaves. Esse aqui, ó, menos 75 vezes T, vai dar menos 75T. Depois a gente multiplica com esse. Vai ficar menos com menos, dá mais. 75 vezes 3, 75 vezes 2, 150, com mais 75, 225K. 225 só. Mais 75T ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Esse menos não pertence ao 3, tá? É menos 3 ao quadrado, então fica menos 9. Menos 9 vezes 7,5 vai dar menos quanto? 9 vezes 7,5. 67,5. Então, menos 67,5. Podemos fechar as chaves e ainda sobra mais 7,5K. Olha, essa conta aqui, ó, 1 dividido por 10 dá 0,1. Mili dividido por micro dá 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 passa para cima como 10 a terceira. Esse 10 a terceira é K. Então, para eu não modificar minha conta e deixar todo mundo já em K, isso daqui é 0,1 e isso daqui, só o milho e o micro, é o K. Tá na dúvida? K é 10 a terceira. Vai lá e faz as continhas. Podemos aplicar aqui uma distributiva. Quantas serão? Ó? 1, 2, 3, 4. Tá? São 4 valores. No entanto, esses dois aqui eu posso somar, né? 225 menos 67,5 vai dar 225 menos 67,5. 157,5. 157,5. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, menos 75,5 T vezes 0,1 é como dividir por 10. Então, V de T vai ser igual a 7,5 menos 7,5 T. Tá? O K, todo mundo está dependendo do K, então eu vou jogar ele para a unidade. Agora aqui de novo, mais 75, vai ficar mais 7,5, porque eu multipliquei por 0,1 T ao quadrado. 157,5, se eu multiplico por 0,1K, dá 15,75, positivo, 15,75, tá? Mas o K eu vou jogar tudo para o final. Bom, então eram 4 termos, 2 eu somei, então ficou 3 termos aqui, mais 7,5. Tudo isso dado em kV, olha o K aqui. Então, o V de T, ele vai ser igual, vamos colocar na ordem do polinômio maior para o menor, 7,5 T ao quadrado, menos 7,5T. Esses dois eu somo, vai dar 22,75 com mais meio, 13,25. Então fica mais 13,25 kV.
Só algumas correções de valores, tá, pessoal? Aqui não é 13, né? Porque é o 15 mais 7 vai ser 23. E aqui em cima é 7,5, né? Ó, 7,5. Isso aqui é 7,5. Então, quando eu faço aqui, ó, o t ao quadrado vai ficar 0,75, né? E não 7,5, 0,75. Porque eu multipliquei por 0,1. Tudo isso dado em kV. A gente pode guardar esse resultado. Então tá aqui, olha. Calculamos qual é a voltagem em cada um dos termos. Ao invés de recapitular no final, vamos recapitular já agora, né? Já vamos fazer essa pequena revisão. O que eu chamo a atenção para vocês é sempre por esse tempo inicial, T0. Ó. Esse T0 ele muda conforme a gente muda a curva. Por isso que aqui virou um V de 1, porque é onde começa essa equação. E aqui o V de 3, onde começa a validade desse daqui. Agora a gente vai partir para calcular o I2 e o I3. Antes da gente fazer o I1 e o I2, não tem I3, vamos olhar uma demonstração que foi feita anteriormente. A gente tinha esse daqui, olha, o item B, mostrar que as correntes, no caso de uma associação em paralelo de capacitores, é dado dessa forma. Né? É o exercício 6.25, eu vou deixar ele indicado para vocês, ou vocês pesquisam ali, que vocês encontram toda essa dedução. Parte do princípio que a diferença de potencial é a mesma, tá? Eu faço isso com base na carga, depois a gente faz uma integral e a gente faz uma derivada. A derivada da carga em relação ao tempo é a própria corrente, e aí a gente chega. Então, o I1 depende do C1 e o I2 depende de C2. Então, essas duas equações que a gente vai estar lá em conjunto. Então, repara que o IS vai ter... O IS é comum para todo mundo, né? Então, vamos colocar isso lá. Qualquer dúvida, vocês vão e olham essa resolução. 6.25. Então, dadas essas equações, nós precisamos de C1, C1 mais C2, né? C1 e C2 e o IS, né? Vamos pegar o IS. Está aqui os valores de IS que nós iremos utilizar. E lembrando que o C1 vale 6 micro e o C2 vale 4 micro. C1 vale 6 microfarad e o C2 vale 4 microfarad. Vamos só confirmar esses valores. Ok, correto. O I1 passa no capacitor de 6 e o I2 passa no capacitor de 4. Então a gente tem aqui associado a esse daqui I1, associado a esse daqui o I2. Podemos agora calcular então quem é essas correntes, né? Então, o que vai depender para a gente, pessoal? O IS é o mesmo. A gente precisa calcular o C1. Para calcular o I1, eu preciso C1, essa constante aqui. C1 mais C2. Quanto vale o C1? 6. Quanto vale o C1 mais C2? 4 mais 6. Ou 6 mais 4, né? Então, vai ficar 6 dividido por 10, que é igual a 0,6. E aqui, C2... C1 mais C2. C2 vale 4. Eu estou omitindo o micro porque o micro do numerador vai cancelar com o micro do denominador. Dividido por 10. Isso aqui é igual a 0,4. Então a gente tem essa constante de proporcionalidade. Então nós vamos ter então que o I1 dá para fazer direto. I1 vai ser igual a 30T dividido por 0,6 vezes, né? 30 vezes 0,6. Bom, 6 vezes 30 dá 180, tem um 10 aqui menos, dá 18. Isso vai ficar 18T miliampere, 0 menor do que T, menor do que 1 segundo. Vamos para o próximo. É a mesma coisa, é 30, só não tem um T. Então vai dar 18 miliampere, 1 menor que T, menor que 3. E aqui é o 75 e o 15, né? Isso vai nos dar 9. Já fiz as contas aqui, tá, pessoal? Vai ficar menos 9, mais 45, então ao contrário, tá? Vai ficar menos 45, mais 9T, miliampere, válido entre 3 menor que T, menor do que 5. Então tá aqui o I1. O que sobrou é o I2, né? Só que esse que sobrou é meio complicado, porque são equações, né? Então o I2 vai ser igual, agora a gente vai multiplicar por 0,4. Então esse daqui vai ficar 0, se fosse 4, daria 120, né? Faz vezes esse, mas divide por 10 dá 12T, miliampere.
entre 0 menor do que t menor do que 1 segundo. Embaixo é igual, só não tem o t, miliampere. 1 menor do que t menor do que 3 segundos. E aqui, por fim, esse último vai ficar menos 30 mais 6t miliampere. É só multiplicar, tá, pessoal? Repara, eu já calculei aqui esses dois, é só multiplicar pelo IS, né? É isso que eu estou fazendo. 3 menor do que t menor do que 5 segundos. Vamos só marcar essas equações. Então tá aqui, pessoal, o problema 6.31. Todos os passos foi colocado ali. Se porventura tiver um valor ou outro errado, a gente releva porque o procedimento ele está correto. Tá? Então a gente finaliza o 6.31, um exercício que deu um pouquinho mais de trabalho, um exercício um pouco mais longo, e nos vemos na próxima resolução.